Bom, isso nada nos impede de começar. Vou registrar aqui primeiro um momento de silêncio, em homenagem a essa tragédia que aconteceu ontem. O Vasco foi campeão, saiu da fila de novo, 12 anos. Eurico saiu da fila. Cheiro de roupa velha, assim, que não tira do armário há muito tempo, invadiu o Rio de Janeiro hoje. Então, assim, com o devido respeito, comiseração, vamos começar essa aula de hoje. Então, beleza. As últimas, não sei quantas aulas, sei lá, 13 aulas, uma coisa assim, nós temos falado sobre variedades diferenciadas, E as próximas, também não sei quantas aulas, em tese seriam 3 aulas, mas só Deus sabe quantas aulas vão ser na prática. Nas próximas, potencialmente, 3, 4, 5, 6 aulas, nós vamos falar sobre um exemplo de variedades diferenciáveis, que são os grupos de Lie, tá certo? O ponto de vista que a gente vai adotar aqui, de grupos de Lie como variedades diferenciáveis, é um ponto de vista que não costuma ser muito abordado nos cursos para físicos, embora ele seja extremamente necessário, se algum de vocês resolver enveredar no futuro, pela teoria de fibrados, certo? Quer dizer, eu diria também o seguinte: se alguém quer entender Young Mills, para valer, pelo menos a parte clássica, do Young Mills, tem que enveredar pelos fibrados em algum momento, Aí vai entender o Young Mills e vai ter um bônus de entender melhor a relatividade também, geral, certo? Então, todos esses assuntos, eles estão baseados na teoria de fibrados, e para você entender bem o que está acontecendo lá com os fibrados, é altamente recomendável entender essa visão dos grupos de Lie como variedades diferenciadas, certo? Não é estritamente necessário que você fale dos grupos de Lie como variedades diferenciadas, não é estritamente necessário, mas é rico o suficiente para produzir uma visão melhor, mais interessante dos grupos de Lie no meio dessa história. Em particular, uma visão bastante interessante também sobre o que a gente conhece como mapa exponencial, por exemplo, certo? O mapa exponencial ele ganha um peso, todo próprio, quando a gente estuda ele dentro dessa perspectiva de variedades diferenciadas. Então vamos começar devagarinho, sem pressa, como sempre, E é claro que a gente já definiu anteriormente o que é um grupo, quando a gente falou lá na introdução, lá nos pré-requisitos, vamos dizer assim, do curso. Então, vamos supor que está todo mundo já de acordo com o que é um grupo, Agora, tem grupos e grupos, Tem grupos de tudo quanto é jeito, Por exemplo, o pessoal da matéria condensada, o pessoal da cristalografia, vários tipos de grupos são bastante importantes para eles, Os grupos pontuais cristalográficos, por exemplo, são grupos muito importantes, E você pode analisar, você pode ganhar um potencial de análise tremendo se você conhece a teoria de representações de grupos finitos, segundo o que o pessoal da matéria condensada precisa considerar sempre, certo? E às 5 horas vai tocar aqui, ninguém estranha, alarme para desligar o ar-condicionado da minha sala, mas já desliguei. Só que não é desse tipo de grupo que nós vamos falar, nós vamos falar dos grupos de Lie, E vamos dar a definição dos grupos de Lie, e em seguida a gente vai comentando
aos poucos o que está acontecendo. Né? Uma definição grupo de Lie. Né? Então, para começar, é um grupo, né? Senão não tem graça. Né? É um grupo. Em seguida, né, é uma variedade diferenciável. Né? Certo? Então, olha só, até agora nós não colocamos estrutura nenhuma sobre variedade nenhuma. Era o espaço das bananas, pura e simplesmente. Então, agora a gente tem uma variedade diferenciável onde implicitamente tem uma lei de composição, satisfazendo aquelas coisas que a gente conhece. Né? Tem que ter um elemento que é a identidade, tem que ter, para cada elemento, tem que ter a inversa desse elemento. Né? E essa lei de composição tem que ser associativa. Né? Mas só essas duas coisas, né, em princípio, não bastam para definir o grupo de Lie. A gente precisa de mais um requisito. Né? A nossa lei de composição, eu posso chamar de Lie, né, é um produto. Né? Ela pega um par ordenado de elementos da variedade, né, e me leva num terceiro elemento da variedade. Né? Então, essa lei de composição, ela pode ser vista como um mapa entre variedades. Tá certo? Tem um exercício nas mapas de aula, né, que pede para mostrar o seguinte: se M é uma variedade, N é uma variedade, mostre que M cartesiano N também é uma variedade. Tá certo? Então, se esse G, né, um grupo de Lie, G, né, se esse G é uma variedade, o produto cartesiano de G por G também é uma variedade. Tá certo? Okay? Então, isso aqui é um mapa entre variedades, e mapas entre variedades podem ser considerados suaves, não é isso? Você considerar a composição da coordenatização inversa, o mapa e a coordenatização em questão, né? Isso vira um mapa de R2N em Rn, né? Tá certo? E esse mapa pode ou não ser um mapa suave. Se esse mapa for um mapa suave, então o mapa Mi é, por definição, um mapa suave. Então a gente estabeleceu a definição disso. Né? Então, esse é um requisito. Que esse mapa Mi, né, seja um mapa suave. Tá certo? Mais ainda, né, eu tenho um mapa Mi que pega um elemento de G e dá outro elemento de G, que é o mapa que associa a inversa a cada elemento de G. Tá certo? Então, dado um elemento da variedade, esse mapa me dá outro elemento, tal que esse outro elemento multiplicado pelo elemento original dá identidade. Tá certo? Esse mapa nós também vamos pedir que seja suave. Né? Diferenciável de classe C infinito. Certo? Isso quer dizer suave. Né? Então, a alteração, a lei de composição do grupo e a operação de tomar a inversa, né? A operação de tomar a inversa são ambas operações suaves. Certo? Então vamos analisar um pouquinho mais de perto, né, como é que funciona, né, um grupo de Lie. Né? Você tem uma variedade diferenciada, né, naturalmente. Então, vamos supor que eu tenho um certo elemento G, tá certo? Então, esse elemento G, já que o conjunto G é uma variedade diferenciável, tem aqui um homomorfismo, tá certo? Entre o aberto, né, ao qual pertence esse elemento G,
um aberto do Rn, né? Sei lá. Né? Esse é um homomorfismo. O que ele vai fazer é nos dar coordenadas, não é? Para um determinado elemento G daqui. Então, eu vou, a partir desse homomorfismo, eu vou poder considerar o G como um G de x1, xn. Tá certo? Então, eu obtenho uma parametrização, né, para o elemento da variedade. Não é novidade nenhuma, toda variedade é assim. Né? No caso do grupo de Lie também, em particular, é assim. Né? Então, vamos supor que eu tivesse um elemento G1 e um elemento G2 próximo de G1 no sentido seguinte, no sentido que as coordenadas associadas com ele diferissem muito pouco das coordenadas associadas com o G1. Tá certo? Bom, se eu tenho um grupo de Lie, né, então o produto G1, G2, né, que eu vou escrever pura e simplesmente G1 de x1, né, G2 de x1 mais delta x1, vamos chamar de x, né? X mais delta x, né? Isso vai ser um G3. Tá certo? Isso vai ser um G3. E a ideia é que esse G3 seja um camarada parametrizado também por algo que seja infinitesimalmente próximo aos parâmetros que parametrizam o G1 e aos parâmetros que parametrizam o G2. Tá certo? Então, se esse cara está perto desse, nesse sentido que eu estou falando aqui, né? Quer dizer, eu não estabeleci uma métrica aqui ainda, mas eu vou. Né? Se esse cara está perto desse, os parâmetros de um estão perto do outro. Essa é a definição do que eu estou dizendo como estar perto. Né? Então, o produto desses dois caras também me dá um G3 que está perto desses dois caras aqui. Tá certo? Isso é o que quer dizer, essencialmente, o fato de eu pedir que a lei de composição seja uma lei de composição suave. Tá certo? Dá para imaginar a mesma coisa. Né? Se você tem um G1 e tem um G2, né? Você pode obter o G1 a menos 1, você pode obter o G2 a menos 1, né? Com a sua operação Mi, né? Operação de obter inversa. Né? Se o G1 está próximo do G2, o requisito que nós estamos fazendo aqui, né? De que o Mi seja suave, significa que o G1 a menos 1 vai estar próximo do G2 a menos 1. Próximo exatamente nesse sentido. Os parâmetros que caracterizam o G1 a menos 1 estão próximos dos parâmetros que caracterizam o G2 a menos 1. Certo? Então, num grupo de Lie, né, com essa terceira propriedade aqui, muita coisa se amarra. E vocês vão ver, assim, ao longo, né, dessas aulas, o quanto um grupo de Lie é um negócio realmente especial. Né? Coisas e coisas e mais coisas que a gente consegue trabalhar, né, dentro do grupo de Lie são tremendamente específicas do fato de eu ter essa estrutura, de eu ter essas propriedades aqui valendo. Certo? Oi? Uma das coisas que eu não perguntei, o G3, ele tem que estar próximo de G1 e G2? Sim. Próximo nesse sentido. Né? No estilo que, sei lá, G3 de... Que sentido ali dentro? Está vendo esse exemplo, por exemplo? No sentido de que os parâmetros que caracterizam o G3 são próximos dos parâmetros que caracterizam o G1 e que caracterizam o G2.
O que eu estou exemplificando ali é que o G1 é caracterizado por um certo conjunto de parâmetros, o G2 é caracterizado por um certo conjunto de parâmetros infinitesimalmente distinto dos parâmetros que caracterizam o G1. O produto dos dois vai ser caracterizado também por um conjunto de parâmetros infinitesimalmente distinto dos parâmetros que caracterizam o G1 ou o G2. Certo? Aqui eu botei uma linha, né? Delta linha X. Né? Não sei se é o mesmo delta, mas... que essa relação tem a ver com o fato desse marco ser suave? Não bastaria que uma proposição infinitamente próxima de G2, por exemplo, desse um resultado você está achando demais que seja suave. Você está dizendo que um contínuo, né, já dá para resolver. Não é isso? Ou não? Bastaria eu pedir que fosse contínuo. Né? Não, é essa a dúvida? Não. Acho que não. A dúvida é qual é a suavidade para indicar que G3 é próximo de G2? Bom, olha só. Vamos supor o seguinte, vamos supor que aqui seja x1, x2 e x3, tá certo? Então, você está com g de x1, g de x2 igual a g de x3. Esse x3 que você está escrevendo aqui, ele tem que ser uma função de x1 e de x2. Certo? Certo. Vamos supor que você está falando que x1 é x, x2 é x mais delta x. Tá certo? Então, você está falando de x3, então x3 de x, x mais delta x. Essencialmente. Né? Você tem o direito de pegar isso aqui e expandir em torno de, já que esse cara é suave, né, você pode expandir em torno de delta x igual a zero. E você vai obter isso aqui, essencialmente. x3 de x mais delta x, sei lá, x3 mínimo, né, de x. Né? Então, esse x3, né? Bom, isso aqui também não está muito claro, né? Mas é possível mostrar que Mas Oi. x3 de xx não é de x. Essa é a identidade. É x1. Esse, eu pensei que ia ser um bom argumento, não é um bom argumento. Não. Inclusive, nesse argumento, o x3 de xx, em princípio, ele é próximo de 2x, né?
x mais x, né? Assim, por outros argumentos que eu não estou falando aqui. Né? Então isso aqui realmente não está funcionando não. Deixa eu ver o que tem que funcionar. Por exemplo, a reta real, a operação de soma, é um grupo de μ, não é? É algo parecido. Por exemplo, x mais delta x não é próximo de x, mas é próximo de 2x. Isso. É o que está acontecendo aqui. Né? Mas, tipo assim, claro que o exemplo da reta real está bastante claro, né? Para todo mundo. Espero que esteja, né? Mas isso pode ser mostrado para um grupo de linha arbitrária. Né? E composição, né, de x com x, em termos de parâmetros, está mais perto de 2x do que de qualquer outra coisa. Então não está perto de x nesse sentido. Né? Bom, uma coisa que certamente a gente pode afirmar é o seguinte, né? Se o G2, por exemplo, estiver próximo da identidade, né? Em geral, a gente costuma colocar o parâmetro que caracteriza a identidade como sendo zero. Isso é uma convenção, né? E a gente sempre pode mostrar, né, que num grupo de linha a gente pode implementar isso. Mesmo que eu comece com uma parametrização da identidade não está parametrizada pelo zero, mas ela venha a ser parametrizada pelo zero por uma reparametrização, né, escolha de coordenadas. Né? Então, se a identidade é caracterizada pelo zero, né, então, esse G2, ao estar próximo da identidade, é um cara assim, né? G2 de delta x. Isso, em princípio, dá um G3 de x, né? Dependente, vamos dizer assim, de x e de delta x. Agora, é melhor um pouco. O fato do cara ser suave, né? Dessa lei de composição ser suave, nos diz o seguinte: x1, x2, o x1 é x, o x2 é delta x, então x3 de x, delta x, isso vai ser o x3 de x0 mais delta x vezes alguma coisa. Né? Se a identidade está parametrizada por zero, a lei de composição que pega x e 0 tem que me dar x, certo? Não é? Porque x3 é uma função dos parâmetros que estão aparecendo anteriormente. Né? Então, se eu vou compor um cara que é parametrizado por x, com um cara que é parametrizado por 0, e a identidade é esse cara, que não quer parametrizado por 0, então o resultado eu já sei. É o cara que é parametrizado por x. Então o parâmetro associado com x0 tem que ser o próprio x. Aqui tem mais. Né? Então a suavidade, na verdade, tem que corrigir aqui, inclusive o texto desse negócio aqui. Certo? A suavidade, no caso, é o seguinte: se você estiver compondo, né, se você estiver fazendo produtos com indivíduos que estão próximos da identidade, você vai obter caras que são próximos do cara que você partiu. Tá? Você pegou. Vamos limpar aqui o meio campo. Espera aí. Você tem aqui a identidade. A identidade parametrizada por todo mundo igual a zero. Você tem um cara aqui que está próximo à identidade. Vamos chamar ele de G de delta x. Né? E aqui você tem um G de x genérico.
coordenatização me associa x a esse g, tipicamente. Né? Esse ΔX me associa a um parâmetro aqui próximo do zero. Né? Então, se eu fizer a composição entre esses dois caras, eu vou obter, em princípio, um G3 de x ΔX, que um G3, né? Vamos tirar esses índices aqui, um G de x ΔX, que pode não estar perto do G de x no sentido paramétrico que eu coloquei aqui. Poderia não estar se a gente não tivesse esse requisito de que o G fosse suave. Se eu estou pedindo que o G seja suave, né? Então, G de x1 por G de x2 tem que ser um G de x3, e esse x3, que é a função x1 e x2, tem que ser uma função suave. x1 é x, x2 é ΔX, x3 é x3 de x ΔX, e como o cara é suave, uma lei de composição é suave, esse cara pode ser expandido em série de Taylor, certo? Tem ordem arbitrária, porque é suave, diferenciado de classe infinita. O cara associado com o primeiro termo é o próprio x, e o cara associado com os termos seguintes é da ordem de ΔX ou coisa semelhante. Então, os parâmetros associados com a composição de um elemento próximo da identidade com um elemento arbitrário, tá certo? Eles são próximos dos parâmetros que caracterizam o elemento arbitrário. Correção total, certo? O que foi dito aqui estava errado. O que está dito aqui está errado. Ainda bem que eu não mandei para ninguém. Estava pensando em mandar hoje. Né? Vou mandar. Mas você pode mandar e depois você tem que mandar para não gosto. Vou fazer o quê? Eu acho que é melhor, né? Pelo menos é. Então, isso assim, a ideia dessa discussão, né, era passar um pouco assim, o sentido que tinha dentro desse requisito de suavidade. Né? Certo? Foi bom a gente ver que o requisito de suavidade se aplica, mas a casos mais concretos, ali, né? Mais próximos da identidade, e não a produtos genéricos. Né? O Arthur mencionou. Você pode pegar os reais com a operação de soma, né? E se você pegar um cara que é x e outro cara que é y, né? Vamos dizer que o nosso homeomorfismo φ é a identidade dos próprios reais, né? Você vai ter x composto por y é x mais y, mas esses dois caras não são próximos nem de x nem de y, não necessariamente, tá certo? Em contrapartida, se você compuser com caras infinitesimamente próximos, graças ao fato do Mi ter que ser suave, esse requisito vai estar satisfeito. Né? Aqui, eu acho que a gente devia, talvez, estou tendo uma ideia aqui agora, vou falar de improviso. Né? Então, é uma coisa que a gente fala usualmente no curso de métodos teóricos para física de altas energias. Também tem um pedaço de grupos lá. Né? Mas, na verdade, esse curso, né, nessa demonstração, a gente fala mais sobre o X3, né, sobre a lei de composição que junta os parâmetros de dois elementos desses. Como é que é essa lei de composição? Quais são as particularidades dela? Né? Eu vou deixar em suspenso, né, essa história e eu vou pensar um pouco. Se for o caso, eu incluo aqui nas notas de aula também, tá certo? Esse pedaço, e aí eu complemento isso na aula que vem para vocês. Tá? Agora vamos seguir com o script, porque senão pode dar grande merda. Né? Então, beleza.
a gente precisa aqui de uns conceitos, né, meio arbitrários, e eu vou também enunciar um teorema sem prova, que a gente vai usar e usar e usar várias vezes. Né? O primeiro conceito razoavelmente arbitrário é o conceito de subvariedade. Não tem nada a ver com grupos de Lie, em princípio, tá certo? O conceito de subvariedade a gente pode imaginar, né? É um pedaço da variedade, né? Que também, infelizmente, não é assim que os matemáticos definem. Né? É um pedaço da variedade que herda a coordenatização da variedade original. Não é assim. Eles definem da seguinte maneira: para definir uma subvariedade, antes, né, a gente define o que a gente chama de uma imersão. Né? Então, uma imersão vai ser o seguinte: você tem um f de uma variedade n, de uma variedade n genérica, certo? Suponha então, se você tem o f, você vai ter o f estrela, né? Um mapeamento induzido no espaço tangente, né? De n para n. Né? Você vai chamar o f de imersão se esse mapeamento f estrela for um mapeamento injetivo. Certo? Isso basicamente vai querer dizer que você não tem, se você associar um subconjunto de pontos dentro do N, esse subconjunto de pontos não cruza consigo mesmo, tá certo? Porque se ele cruzar, você vai ter um momento em que o f estrela vai ter mobilidade, você vai associar dois vetores tangentes ao mesmo ponto. Né? Então, se esse f estrela for injetivo, você vai chamar o f de uma imersão. Né? Se isso aqui for injetivo, f é imersão. E se o próprio f for injetivo, então você vai chamar o f de mergulho. Certo? Imersão, mergulho. Estamos falando aqui de imersão e mergulho. Bom, no caso em que o f então é um mergulho, tá certo? Um mergulho da variedade m na variedade n, tá certo? No caso que o f é um mergulho, então a imagem do f, né, que por sua vez está contida em m, né, é chamada subvariedade. Fez o conceito de subvariedade, certo? Então isso aqui está tudo envolvido, né, em você ter o mapeamento f. Aqui você está imaginando que é a imagem do f. Esse mapeamento f deve cumprir certos requisitos, tá certo? Que estão colocados ali. E cumpridos esses requisitos, então essa imagem do f pode ser chamada de uma subvariedade. Vou chutar aqui, tá certo? Uma aula corajosa que o cara chuta, inclusive, para a câmera. Né? Enfim, esses requisitos devem ser requisitos necessários exatamente para você garantir que essa imagem do f herde a estrutura diferenciável do n. Certo? Isso é um chute. A verificar. Certo? Quer dizer, teorema. Né? Imagem de f, que é esse subconjunto do n, né?
herda a estrutura diferenciável do N. Ou seja, aqui você vai ter abertos em N, né, que são as interseções dos abertos de N com imagem de F. Em cada um desses abertos de N, né, você vai ter os mapeamentos correspondentes, phi, psi, etc. e tal, que são os homeomorfismos. E você vai ter as funções de transição. Certo? Deve ter algum detalhe técnico que requer, né, que esse conjunto seja definido por um mapeamento F satisfazendo que ele seja injetivo e que o mapa diferencial associado com ele seja injetivo também. Eu não sei porque eu não estudei isso ainda, tá? Certo? Estou chutando. Né? Você deve poder garantir que a estrutura diferenciada desse objeto aqui é herdada também se esse mapeamento F satisfizer esses requisitos que estão aí. Isso não é para a gente perder o sono, né, com esse conceito, a menos que se perca o sono mesmo. Possível. Né? O que a gente vai falar sobre subvariedade? A gente vai usar o conceito de subvariedade para enunciar um teorema sem prova. Né? Vocês vão dizer, pô, essa parte do curso começou muito mal, né? Fazer o quê? Começou assim, né? Ela vai ficar melhor. Teorema sem prova é o seguinte. Teorema sem prova 1, eu tenho depois o teorema sem prova 2. Um subgrupo que também seja uma subvariedade definido daquele jeito, né, é um grupo de Lie. Tá certo? Quer dizer, a gente precisa do conceito de subgrupo, né? E a pergunta se eu estiver falando de um subgrupo de um grupo de Lie, ele é um subgrupo de Lie, ou seja, ele é um grupo de Lie também por si próprio. Veja que uma coisa, né, pelo menos assim, né, à primeira vista, né, não deveria implicar a outra. O fato de você ter uma estrutura de grupo de Lie no conjunto todo, você selecionar um conjuntinho pequeno, que é um subgrupo, né, não deveria automaticamente falar para você que a estrutura toda do grupo de Lie está herdada pelo cara. Certo? Então o teorema diz que a condição para que você tenha que um subgrupo que você selecione dentro de um grupo de Lie também seja um grupo de Lie, é que ele seja uma subvariedade. Certo? Que é razoável, né? Essa definição de subvariedade tem quais são as variedades em Lie? Depende. E quais são as variedades em Lie? Isso. Exatamente. Esse teorema, qual variedade em Lie? Você tem que inventar essa subvariedade, né? Essa variedade em N. Você tem que inventar um mapeamento F entre uma certa variedade que vai cair exatamente no conjunto que você está querendo estudar. Sim, mas invariante é essa propriedade? Sim. Sim. Você vai dizer, esse cara, por exemplo, esse conjunto daqui, ele é um mergulho de alguém aqui dentro. Né? Essa é a propriedade que você precisa para que ele seja uma subvariedade. Né? Aí ele vai ter a sua própria estrutura diferenciada, tudo funcionando, direitinho. Certo? Posso ter uma pergunta de ML? Pode.
você está tendo um mapeamento de M em M injetivo. Né? Você tem que cobrir todo o M, né? todo o espaço de saída tem que ser coberto. Então, seria injetivo, ele tem que chegar em todo o espaço de chegada. Então, o que esse mapeamento pode ser? Uma permutação. Ele pega um cara e associa um outro cara. Né? Mas a variedade final que você vai obter é o próprio M. Né? Numa situação dessa. Legal. Então, teorema 2. Né? Teorema 2 diz o seguinte, né? Todo subgrupo fechado, eu já explico, né? De um grupo de Lie, é subgrupo de Lie. Esse fechado que está sublinhado aqui é fechado no sentido topológico, tá certo? Lá na topologia nós temos a definição de conjunto aberto e conjunto fechado, não é isso? O conjunto fechado é aquele que a gente definiu como complemento de um conjunto aberto. Então, para definir os fechados, a gente primeiro define os abertos. Aí, calcula os complementos deles, esses vão ser os fechados. Ela pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Né? E pode ser nem aberto nem fechado. Não tem essa. Né? Mas o que a gente está dizendo é o seguinte: você tem um subgrupo, né? Esse é um outro critério para você obter um subgrupo de Lie. Né? Você tem um subgrupo do seu grupo de Lie e, do ponto de vista topológico, né, ele é fechado. Então, o grupo de Lie não é uma variedade, então tem lá os abertos, é o espaço topológico, tem lá os abertos. Aliás, uma das primeiras preocupações que você tem que ter com o grupo de Lie é justamente definir a topologia sobre ele. Né? Então, vai ter os fechados também. Se o seu subgrupo que você olhou, né, ele é um conjunto fechado, então ele é um subgrupo de Lie. Você não precisa vir atrás desse critério de que ele seja uma subvariedade. Tá certo? Quer dizer, para você obter um subgrupo de Lie, você pode, pura e simplesmente, olhar para a característica topológica desse cara. Ele tem que ser um subgrupo e tem que ser fechado. Nós vamos usar isso, não vamos demonstrar isso. Né? A meu favor, eu posso argumentar com vocês que o Nakahara também não demonstra. Então, esse curso está em sintonia profunda com o Nakahara. Quando o Nakahara não demonstra, eu também não demonstro. Né? Bom, é claro, a incompetência do professor poderia ser uma condicionante para não demonstrar as coisas, mas eu acho que aqui tem um pouco além da minha incompetência na história. Tem o fato de que a gente ganha muito mais usando o teorema do que perdendo um tempo desgraçado para demonstrar o teorema, nesse caso. Entende? Quer dizer, isso é um comentário sobre o livro, sobre a estratégia do Nakahara, muitas vezes. Né? A estratégia do Nakahara eu acho extremamente inteligente. Tem coisas extremamente complicadas, difíceis lá dentro de serem demonstradas, que ele nem tenta demonstrar. Ele fala assim, bom, isso daqui é assim, agora vamos olhar exemplos, vamos olhar essas coisas, de modo que a intuição da gente vai fortalecendo aquilo. Né? Isso é um ponto de vista para você ensinar matemática para físicos. Né? Para ensinar matemática para matemáticos, isso seria abominável, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Né? Ainda bem que não estamos no INCA, estamos no CBPF. Então, posso falar teorema 1, teorema 2 e seja. Pronto. Tá certo? Então, teorema 2,
e principalmente o teorema 2, nós vamos usar bastante para produzir exemplos de grupos de Lie a partir de subgrupos de dados grupos de Lie que a gente vai analisar. Tá certo? Então vamos começar com isso aqui, né? Um bom exemplo aqui para começar vai ser o que nós chamamos de GL de NR, certo? O GL de NR é definido, né, da seguinte maneira: são matrizes pertencentes a o conjunto das matrizes N por N reais, certo? Isso quer dizer esse N de NR, matrizes N por N reais. Então, são as matrizes pertencentes a esse conjunto, tais que o determinante dessas matrizes é diferente de zero, certo? O G, General, L é linear, né? General Linear Transformations of Matrices, N por N reais, né? Daí o GL, né, que está aparecendo aqui. Bom, isso é o conjunto mais geral que a gente pode impor aí em estrutura de grupo, né? Tá certo? A estrutura de grupo já está meio bandeirosa naquela condição que o determinante seja diferente de zero, né? Isso significa que vai existir inversa de cada uma das matrizes que fazem parte daquele cara. Se eu não impusesse aquela condição, a inversa já tinha ido para o espaço, né? Então, se eu tiver A1 e A2, duas matrizes desse conjunto GL de NR, é claro que A1 vezes A2 pertence ao GL de NR, né? Porque o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes. Se esse é diferente de zero, esse também, o produto vai ser diferente de zero. Maravilha, né? A identidade pertence ao GL de NR. O determinante da identidade é 1. Né? E, dado A, existe A menos 1 tal que A vezes A menos 1 é igual a 1, não é isso? E o determinante de A menos 1 é 1 sobre o determinante de A, que é diferente de zero também. Então, A menos 1 pertence ao GL de NR, né? A associatividade está clara, né? Porque eu estou falando do produto matricial. Então isso está praticamente garantido, porque o produto matricial é associativo. Então esse conjunto é um grupo, certo? Agora a pergunta é: eu posso transformar esse grupo numa variedade diferenciada? Transformar ele numa variedade diferenciada, né? Para começar, eu tenho que transformar ele num espaço topológico, né? Ok? E eu não vou pegar leve, não. Já vou propor logo uma topologia métrica para esse grupo. Então, vou introduzir uma métrica visando introduzir a topologia métrica e, portanto, transformar o cara num espaço topológico, né? Então, para introduzir a topologia métrica, vamos introduzir uma métrica primeiro, né? A métrica, eu vou dizer o seguinte: D de AB vai ser raiz quadrada somatória de J igual a TN da IJ menos DIJ ao quadrado. Está bastante claro o seguinte, né, que D de AA é igual a zero, tá certo? AIJ e BIJ são um elemento IJ da matriz A e da matriz B, né?
Então, D de AA é 0, né? D de AB é sempre maior do que 0, tá certo? Seja qual for o A, qual for o B, pela definição que a gente tem aqui. E não é muito difícil a gente ver que isso aqui é uma generalização, na verdade, da métrica euclidiana usual, né? Só que para um espaço de n ao quadrado dimensões, tá certo? Não é muito difícil a gente ver que a desigualdade triangular também está satisfeita, tá certo? E é claro também que D de AB é igual a D de BA, então isso aí é uma métrica, tá certo? Isso mede a distância entre duas matrizes, tá ok? Vocês já ouviram falar nisso, distância entre duas matrizes? Aí. Então, se a gente tem uma métrica, agora nós podemos introduzir a topologia métrica, né? E aí não tem muita novidade, né? Vou definir uma bola aberta, né, de raio epsilon em torno de A. Vai ser isso aqui, o epsilon de A. A gente já viu isso antes, né? São todos os alinhos pertencentes ao N de NR, ao que E de A alinho seja menor que epsilon. Certo? Então, agora a gente introduz a topologia métrica dizendo, olha, isso aí são os abertos básicos, eles e todas as uniões e todas as interseções dele, né? E aí a gente transforma o grupo GL de NR num espaço topológico, né? Desse jeito. Agora que aquele teorema vai ficar legal, vai dar um grau aí, né? Porque o que a gente vai fazer? Antes da gente passar, né, a considerar o cara como uma variedade diferenciada, né, nós vamos usar um resultado lá da topologia geral, né, que a gente já tinha visto. A gente já tinha visto a topologia geral, mas a gente não parou para comentar esse resultado especificamente, né? Parêntese, né? Se tiver um espaço topológico, tá? Genérico, conjunto unitário formado por um elemento desse espaço topológico é um conjunto fechado. Tá? Você tem um elemento do espaço topológico, você considera um conjunto formado apenas por esse elemento. Esse é um conjunto fechado. Para mostrar que ele é fechado, né, eu tenho que mostrar, né, X será fechado se X menos X for aberto, né? Se esse cara aqui, o complemento desse X no espaço total for um aberto, né? Bom, faltou escrever mais uma coisa aqui. É um espaço topológico e métrico. Tá? Então, estou pedindo que o X, além de ser um espaço topológico, também seja um espaço métrico. Então, se ele é um espaço métrico, eu posso impor a topologia das bolas abertas, nesse caso, né? Bom, todo e qualquer elemento do X, né,
está contido numa bola aberta de raio epsilon, tá certo? E centro y. Isso a gente já viu, tá? O próprio x é um espaço topológico, é um dos abertos, é sempre um dos abertos. Todo aberto, numa topologia métrica, é tal que todo ponto dele está contido numa bola aberta de raio arbitrariamente pequeno, né, em torno desse cara. Vocês lembram disso? Então, esse cara que está aqui, isso é bem fácil de ver, né? X menos esse cara, ele pode ser visto como uma união para todo y dos u epsilon de y, tá certo? Onde os u epsilon de y são as bolas abertas de raio epsilon arbitrariamente pequeno que contém y como centro, né? Mas isso daqui é aberto, né? Porque uma união arbitrária de abertos é aberta, tá certo? Então, x menos x é aberto, isso significa que x, conjunto unitário, é fechado. Certo? Por que isso é importante? Né? Porque agora, fechou parênteses, né? Agora a gente consegue usar aquele teorema que está lá, o teorema 2, né, para mostrar que o GL de NR é um grupo de Lie. Certo? Vou ver isso aqui. Né? Ah, não, desculpe. O GL de NR é um subconjunto aberto do M de NR. Né? Porque essa métrica que está aqui, claramente é uma métrica que você coloca no M de NR. Né? Você pode calcular a distância entre dois elementos do GL, sem problema nenhum. Né? Mas você pode calcular a distância entre o elemento do GL e o elemento do M, assim, né? Então essa métrica está instituída sobre o M de NR. Né? Então nós vamos considerar o seguinte, eu vou considerar um mapeamento Mi, o M de NR em R, que é o seguinte, o Mi de A é determinante de A. Certo? Esse é um mapeamento contínuo. Certo? Não é difícil mostrar que determinante de uma matriz é um mapeamento contínuo, que depende continuamente, né, da matriz em questão. Né? Ele é um mapeamento contínuo, então a gente pode imaginar o seguinte, né? Uma definição alternativa de mapa contínuo, ou mapeamento contínuo, é a imagem inversa de um subconjunto fechado é fechado. A definição que a gente deu de mapeamento contínuo, do ponto de vista topológico, é a imagem inversa do subconjunto aberto é aberto. Certo? Mas se você tiver essa definição de mapeamento contínuo, você pode propor que se a imagem inversa, você pode provar, se a imagem inversa do subconjunto aberto é aberto, então a imagem inversa do subconjunto fechado será fechado também. Certo? Isso está indicado aqui nas notas de aula
aonde dá para ver a prova dessa afirmação. Certo? Mas isso pode ser visto como uma definição, se você quiser, de mapeamento contínuo. É que a gente não definiu assim, a gente definiu em termos de mapeamentos dos subconjuntos abertos. Se eu defino um mapeamento contínuo em termos de subconjuntos abertos, então isso daí pode ser provado. Tá? Quer dizer, que a imagem inversa do subconjunto fechado é um subconjunto fechado. Né? Então, observa bem, a imagem inversa de 0, tá certo? É o que? Segundo essa visão do mapeamento contínuo. O 0, né, é um ponto do R, né, dos reais. Mas eu disse que o conjunto unitário, né, composto por um elemento do espaço topológico é sempre fechado. Então, isso que está aqui é um conjunto fechado, é um subconjunto fechado dos reais, ou zero. A imagem inversa de um subconjunto fechado é fechado. Então, isso daqui é um subconjunto fechado de GNL, certo? Em que consistem, né? De que consistem, quem são os elementos desse conjunto? São todas as matrizes cujo determinante é zero. Não é? Portanto, o GL de NR é igual ao M de NR menos o μ menos 1 de zero, certo? O GL de NR são as matrizes cujo determinante é diferente de zero. Então isso aí é o complemento desse conjunto, tá certo? No conjunto de todas as matrizes. O conjunto de todas as matrizes pode ser dividido em dois pedaços. Aquele conjunto das matrizes que tem determinante zero e aquele conjunto das matrizes cujo determinante é diferente de zero. Tá certo? O GL de NR foi o que a gente definiu como sendo as matrizes cujo determinante é diferente de zero. E é claro que ele é o complemento de um conjunto fechado. Portanto, ele é aberto. Certo? Então, a gente utilizou topologia métrica, tá certo? Utilizou topologia métrica para mostrar que esse conjunto que está aqui é um conjunto fechado. A topologia métrica foi imposta em cima do M de NR. E agora o que a gente conseguiu mostrar é que o GL de NR, ele próprio, é aberto dentro da topologia métrica. Ok? Então, eu posso dizer o seguinte, que todo e qualquer elemento do GL de NR está contido numa bola aberta que, por sua vez, está inteiramente contida dentro do GL de NR. Porque isso é uma propriedade genérica dos conjuntos abertos com topologia métrica. Está claro isso? Então, com isso, o GL de NR é um aberto e ele herda a estrutura topológica que eu coloquei no M de NR.
eu posso usar esta mesma noção de distância, tá certo? Para definir minhas bolas abertas dentro do GL de NR, garantindo, tá certo? Que todo elemento do GL de NR está dentro de uma bola aberta no sentido que eu defini no NN, tá certo? Sem contradição nenhuma. Isso aqui é fundamental. Ele é aberto, né, na topologia métrica herdada de N NR. O que eu consegui aqui? Eu consegui uma coisa bastante não óbvia, né? Se eu simplesmente chegasse e impusesse essa definição de distância dentro do GL de NR, eu ia ficar eternamente com uma pergunta na minha cabeça, né? Cara, como é que eu garanto que um cara que está dentro de uma bola aberta é um elemento do GL de NR? Né? Como é que eu garanto que todo mundo que está dentro de uma bola aberta tem determinante diferente de zero? Não sei se está claro aqui, né? Agora o que a gente garantiu, né, foi o seguinte, é que eu sempre consigo bolas abertas de raio epsilon com epsilon tão pequeno quanto eu queira, tal que todos os elementos dentro dessa bola aberta são elementos do GL de NR, são caras com determinante diferente de zero. Certo? Então, eu posso pegar agora o GL de NR e considerá-lo como um espaço topológico, onde os abertos desse espaço topológico são os abertos herdados pela topologia métrica normal. Eu garanto, certo, que eu posso construir essa topologia, esse programa nenhum. Tá claro? Então, esse é sempre o primeiro passo que a gente dá para transformar um determinado conjunto numa variedade diferenciada. Primeiro, tem que escolher uma topologia para ele. Acabei de escolher uma topologia para o GNR. Ainda não usei o teorema 2, vou usar depois, tá? Bom, segundo passo para eu transformar, né, o meu espaço topológico numa variedade diferenciada é fornecer uma coordenatização. Tá certo? Eu forneço essa coordenatização. Né? Eu vou fornecer um mapeamento φ de N de NR em R N ao quadrado. Certo? Que é exatamente isso aqui, ó. Φ de A é A1, A1, no N, A21, A2N, AN1, AN. Então, as coordenadas associados com cada elemento, né, do meu conjunto, né, são as entradas da matriz, pura e simplesmente. Essa é uma coordenatização global, certo? Se eu pegar todas as matrizes, né? Para todas as matrizes eu posso impor essa mesma coordenatização. Então eu só preciso, na verdade, de nenhuma função de transição. Eu preciso de um aberto cobrindo a variedade inteira. Tá certo?
Eu não preciso de funções de transição, não preciso de 2, 3, 4 abertos e sair de um para outro aberto com uma regra de diffeomorfismo. Certo? Aí você não tem aquela convenção de que a identidade vai ser dada por zero. A identidade vai ter 1, 0, 0. Não, a identidade aqui não é dada pelo zero, mas certo, porque a identidade você vai ter 1, 0, 0, 0, 1, não, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, assim por diante até 1, né? Aqui no final. É verdade. Essa coordenatização tem esse defeito, mas ela tem a qualidade, né, de ser direta, praticamente. Né? E tem sempre há a possibilidade de você redefinir a coordenatização da identidade e transformar aquilo ali no zero. Certo? É verdade, isso que você falou está certo. Bom, então, esse cara aqui está definido para o M de NR, mas não há por que você não restringi-lo para o GL de NR, tá certo? Restrito ao GL de NR, ele é um homeomorfismo, ele é contínuo, etc. E tal, você tem a topologia toda do GL de NR para dar conta disso, tá certo? E funções de transição triviais, resultado, com essa coordenatização, né, mesmo que ela tenha esse defeito que o Pedro apontou, que as coordenadas da identidade não são zero, certo? Com essa coordenatização você mostra que o GL de NR é uma variedade diferenciada, certo? Portanto, ele é um grupo de Lie, né? Está faltando ainda a lei de composição, mas a lei de composição aqui é o produto matricial usual. E o produto matricial usual satisfaz a condição de suavidade. Certo? Isso a gente não tem problema nenhum quanto a isso. Né? Então, quais são os parâmetros que caracterizam a matriz produto? Elas são expressos em termos dos parâmetros que caracterizam cada uma das duas matrizes por produtos, combinações lineares não singulares. Né? Então ali há funções suaves diferenciadas de passivo finito sem problema nenhum. Tá certo? Então tá legal. O K é uma variedade diferenciada. GL de NR, né? É uma variedade diferenciada. O próximo passo aqui é a gente olhar para o espaço tangente dessa variedade diferenciada, certo? Vai ser mais ou menos, dentro desses exemplos que a gente está considerando, né, uma constante. A gente vai sempre fazer isso, mostrar que é uma variedade e olhar para o espaço tangente e ver como é que se caracteriza o espaço tangente. Né? Então, para ver o espaço tangente, a gente vai procurar observar curvas, né, que estejam contidas dentro, curvas genéricas contidas dentro desse GL de NR. Né? Então, por exemplo, se você tiver uma curva alfa de t, né, você sempre vai poder escrever essa curva alfa de t para t bem pequenininho, né, como uma coisa assim. Uma curva passando pela identidade, você sempre pode escrever essa curva desse jeito. Uma tx para x bem pequeno. Né? Certo? Então essa é a sua curva alfa de zero, é a própria matriz identidade, você pode fazer assim. Né?
E uma curva alfa de t genérica, você pode escrever dessa maneira. Só que quando você está no GL de NR, né, você precisa que o determinante, para você dizer, eu tenho uma curva em GL de NR, você precisa que cada elemento dessa curva tenha determinante diferente de zero. Tá certo? Então você pode se perguntar, você pode impor essa condição, determinante de alfa de t diferente de zero. Tá? Como é que é determinante de alfa de t, quando t é dessa maneira que está aqui? Né? Vamos fazer um caso 2 por 2, tá? N igual a 2, que aí fica bem claro o que está acontecendo. Se eu tiver determinante de 1 mais tx, isso vai ser o determinante de 1 mais tx1, tx12, tx21, 1 mais tx22. Não é isso? Esse determinante vai ser 1 mais tx1, 1 mais tx22, menos P2, x12, x21. Tá? E isso daqui vai ser 1 mais T, x11 mais x22, mais T2, x11, x22, menos x12, x21. Então, isso aqui eu estou escrevendo como 1 mais T vezes o traço de x, mais T2 vezes o determinante de x. Tá certo? Claro que se você tiver uma matriz mais complicada, 3 por 3, 4 por 4, etc., essas coisas aqui vão mudar um pouco. Né? T2, determinante de x, etc. O último termo, na verdade, o termo n por n, é que vai aparecer o determinante de x. Mas o traço de x sempre vai aparecer aqui em primeiro lugar, porque sempre vai ter um produto de todos os elementos que estão ao longo da diagonal. Então, o termo de ordem 1 em t vai ser sempre t vezes o traço de x. Tá certo? Então, se eu usar isso aqui, né, o determinante de alfa de t vai ser 1 mais t vezes o traço de x, mais termos de ordem t ao quadrado. Tá certo? Portanto, se eu quiser que esse cara aqui seja diferente de zero, pura e simplesmente, para mim basta que o t seja pequeno o suficiente, tá certo? De modo que, seja quanto valeu o traço de x, ele não possa ser usado para zerar aquele 1 que está ali na frente, tá certo? Quer dizer, se o traço de x for grande o suficiente, de modo a t vezes o traço de x ser igual a menos 1, por exemplo, isso aqui dá zero, vai dar determinante zero. Mas se eu falar t é sempre pequenininho, né, muito pequenininho, o traço de x vai ser mantido sob controle e o determinante de alfa de t vai ser sempre diferente de zero, com t pequeno o suficiente. O tipo de sistema de ordem superior não pode influenciar de forma que não deve ser zero. O que não pode influenciar? Se o t for muito menor que 1, t2, t3, t4 são muito menores ainda do que 1. Né? Se eu estou usando t muito pequeno para controlar o primeiro termo, os outros termos estão automaticamente controlados com isso. Né? Certo? Então vamos lá. Numa situação dessa, essa matriz x não aparece restrição nenhuma sobre ela. Tá certo? Não aparece restrição nenhuma. O traço de x, seja uma matriz n por n, é uma soma de n termos. x11 mais x22 mais x33. Isso pode até ser grande. Se isso for grande o suficiente, eu escolho t bem pequenininho, né? E eu tenho aquela curva na vizinhança da identidade
garantida como todos os elementos tendo determinante diferente de zero. Tá certo? Então, para eu calcular o vetor tangente, então, eu uso a fórmula que a gente já desenvolveu para a variedade genérica, né? O x-alfa, né? Ele vai ser d dt do f de alfa de t igual a zero, não é isso? Esse f agora é uma função do GL de NR nos reais, né? Alfa de t é a curva em questão que a gente está colocando. Então isso aqui é d dt de f de 1 mais tx em t igual a zero. Né? E aí você vai ter que apelar com a coordenatização. Né? A coordenatização, vamos supor que seja aquela lá que a gente colocou. Né? Eu vou dizer o seguinte, o x-alfa vai ser df de dy alfa beta. Estou considerando as coordenadas de uma matriz genérica como sendo esses y alfa beta. Né? A matriz A é A, não sei o que, a matriz Y é Y1, Y22 e assim por diante. Né? E aqui D dt desse Y alfa beta. Né? Bom, mas as coordenadas da matriz Y alfa beta, sendo o Y alfa beta dado por isso que está aqui, delta alfa beta mais t x alfa beta, tá certo? Se você derivar isso em relação a t, você vai obter o x alfa beta. Né? Então isso daqui é o x alfa beta df de y alfa beta t igual a zero, certo? Esses caras aqui são os caras que caracterizam o meu vetor tangente. São os componentes do vetor tangente, os caras que realmente caracterizam ele. Eles estão sendo expressos naquela base. Não é? Então, esse é um conteúdo que você costuma explicitar da seguinte maneira: d alfa dt t igual a zero igual a x. Tá certo? Notação usual, né? Tá certo? Então, esse x que está aparecendo ali, ele representa o vetor tangente na coordenatização que a gente está trabalhando. A gente não tem restrição nenhuma sobre o x. Então, ele, em princípio, né, quantas coordenadas ele tem independência? N ao quadrado. Tá certo? Isso bate com o que a gente está falando sobre uma matriz N por N de determinante diferente de zero. Ela não tem restrição nenhuma sobre os componentes dela. Ela tem N ao quadrado componentes independentes. A única questão é que o determinante não pode ser zero. Tá certo? Mas isso não é um vínculo. Isso não permite, eu falar, determinante não pode ser zero, não permite que eu determine uma das componentes, por exemplo, em termos das outras. Certo? Então o espaço tangente é N ao quadrado dimensional, assim como o espaço, a coordenatização indicada. Ele tem a mesma dimensão que a variedade, que isso é um cheque poderoso, né? A gente sempre tem que checar que isso acontece. O espaço tangente não pode ter uma dimensão diferente da dimensão da variedade. Certo? Maravilha. Então vamos para frente rapidamente. Um exemplo 2, agora, vai ser o seguinte.
mostrar que SL de NR igual a pertencente a GL de NR, tal que determinante de A é igual a 1, né? O O de NR são os A's pertencentes a GL de NR, tal que A desatransposto é igual a 1, e o SO de NR são As pertencentes ao O de NR, faz que determinante de A é igual a 1. Vamos mostrar que esses caras aqui são grupos de Lie. Subgrupos de Lie, na verdade. Né? Esse cara é um grupo de Lie, né? Então esses dois são subgrupos de Lie, e esse cara aqui é um subgrupo de um subgrupo de Lie. Né? Então, vamos começar pelo O de NR. Observa aí, a gente vai também calcular as dimensões desses caras e a dimensão dos espaços tangentes deles. Tá? Então, vamos começar pelo ON. Né? Antes da gente começar pelo ON, vamos lá. Transformações lineares especiais. Sempre que você tem um determinante igual a 1, aparece um S na frente. Certo? SL de NR significa determinante igual a 1, transformações lineares n-dimensionais sobre os reais. Não? O O que está aparecendo aqui vem de transformação ortogonal, que é essa condição que define a matriz ortogonal. Né?